Quem governa em você? É o ser humano, o leão ou a besta de várias cabeças? Vem comigo que nesse vídeo você vai aprender de forma prática e talvez um tanto estranha, diferente, o que significa governar a si mesmo, o que significa controlar a própria mente. Quando se fala em autoconhecimento, hoje em dia existe uma armadilha que algumas pessoas caem, que é achar que controlar a si mesmo é fácil, que basta seguir um passo a passo para conseguir isso. 3 passos para controlar a sua ansiedade, 5 passos para reprogramar a sua mente. A internet está cheia de vídeos sobre isso porque dá dinheiro, mas infelizmente a longo prazo isso não funciona. E não funciona porque você é uma pessoa única, singular, original, insubstituível. E o que pode funcionar para outra pessoa não necessariamente vai funcionar para você, compreende? Além disso, não tem como aprender a controlar a sua mente sem conhecer sua própria mente. Ou seja, ninguém vai conhecer a sua mente por você, o trabalho é seu. É por essas e por outras que eu costumo dizer que a nossa mente é como se fosse um reino. E nesse reino nós temos tudo aquilo que diz respeito à nossa mentalidade, os nossos pensamentos, sentimentos e desejos. Então, autoconhecimento, pelo menos no sentido psicológico, significa conhecer o nosso reino interior. Esse é o significado de autoconhecimento. E nós só podemos controlar esse reino se a gente o conhecer primeiramente. Então, um rei só vai reinar bem se ele conhece os habitantes do seu reino. Se ele não conhece, como que ele vai conseguir reinar visando o bem para todos? Então, da mesma forma, a gente só vai conseguir controlar a nossa própria mente se a gente antes conhecê-la em certa medida. E falando em rei e reino, nós chegamos agora na metáfora que vai nos orientar nesse vídeo. Eu extraí ela da obra A República, que foi escrita por Platão, um dos filósofos mais importantes da história da humanidade. E Platão fala nessa obra sobre 2 formas de governo. O governo externo, que diz respeito ao governo de uma cidade ou estado, como eu posso governar uma cidade da melhor maneira possível. E ele fala também do governo interno, que é o governo da alma humana. Olha que interessante. Daí que vem a metáfora de considerar a alma humana como se fosse um reino, certo? Uma das grandes questões abordadas nessa obra é como eu governo a mim mesmo. Platão entendia a mente humana como um campo, um território cheio de impulsos contraditórios. Por exemplo, ontem estava prestes a ir treinar e estava chovendo aqui na minha cidade. E eu percebi naquele momento 2 desejos, 2 impulsos na minha mente. O primeiro me levava a treinar. Vamos treinar, bora, você tem que treinar. E o segundo queria que eu ficasse em casa, no conforto, ali nas redes sociais. Provavelmente você já deve ter percebido isso na tua própria experiência, né? 2 desejos conflitantes. E foi precisamente para resolver esses conflitos interiores, desses impulsos contraditórios, que o Platão escreveu essa obra, para nos ajudar a governar a nossa mente de forma adequada, justa e inteligente. Agora, voltando à nossa metáfora, imagine que a sua mente ou a sua alma é como se fosse um reino. E esse reino, ele é administrado por um rei ou por uma rainha que simbolizam a sua consciência racional. Diante disso surge a questão, quem são os habitantes do nosso reino interior? Então, para tornar a exposição mais didática, vamos colocar 3 tipos de habitantes, ok? O primeiro são os nossos pensamentos, o segundo os nossos sentimentos e o terceiro os nossos desejos. Então, os habitantes do nosso reino interior são os nossos pensamentos, sentimentos e desejos. E é isso que nós, com a nossa consciência racional, precisamos administrar, precisamos controlar, segundo Platão. Diante disso, existem 3 perguntas que podem te ajudar a conhecer melhor os habitantes do seu reino interior, da sua mente. A primeira diz o seguinte: quais pensamentos você costuma ter diariamente? E a gente pode dividir didaticamente os nossos pensamentos em 2 tipos. Pensamentos automáticos, que ocorrem sem o nosso controle consciente. Então, por exemplo, muitas pessoas que começam a meditar, elas experimentam, quando estão ali tentando silenciar a mente, vários pensamentos automáticos, várias ideias, várias imagens, várias lembranças que aparecem na cabeça dessas pessoas sem serem convidadas.
Então esses são os pensamentos automáticos. Além deles, nós temos pensamentos deliberados, que são aqueles que a gente escolhe pensar. Por exemplo, o que eu irei fazer no final de semana? Vou lá e escrevo um passo a passo, alguns itens. Então isso são pensamentos deliberados. Outra pergunta é: que tipo de sentimento você costuma experienciar? Qual é o padrão emocional que você experimenta no seu dia a dia? Lembrando que esse padrão, isso é interessante, é bom gravar, esse padrão ele vai se modificar a depender dos ambientes que a gente frequenta. Então nós tendemos a ter um padrão específico quando nós estamos no trabalho, outro padrão quando nós estamos em família, outro padrão quando nós estamos, sei lá, em um relacionamento, enfim. Então a ideia é tentar identificar quais são os padrões emocionais que você experiencia. E finalmente a última pergunta é a seguinte: quais são os seus desejos? E aqui a gente pode abordar 3 elementos. Desejos que normalmente a gente satisfaz, por exemplo, uma comida que você gosta, um lugar que você deseja, você frequenta aquele lugar ou come aquela comida. Desejos que ficam só no campo da idealização, que a gente não realiza. Então, por exemplo, quero aprender inglês, mas não dei o primeiro passo. Quero iniciar um canal no YouTube, mas tenho vergonha. E os desejos que a gente não quer reconhecer, destrutivos, caóticos, perversos, que fazem parte do que o psiquiatra Carl Jung chama de sombra. É aquilo que a gente tem medo de encarar. Então essas perguntas são suficientes para iniciar um processo de autoconhecimento bem profundo. Bom, a primeira etapa é conhecer os habitantes do seu reino. É evidente que é impossível conhecer todos os nossos pensamentos, sentimentos e desejos, mas conhecer aqueles que mais se presentificam, que têm mais impacto na nossa saúde mental, já é excelente para a gente estabelecer uma base sólida para iniciar a segunda etapa, que é administrar o seu reino. Em outras palavras, é controlar o seu reino interior, a sua alma. Nesse contexto, podemos explorar 3 formas de governo de si que todo mundo eventualmente experiencia: o governo pela sabedoria, o governo pela força e o governo pelo prazer momentâneo. Bom, do ponto de vista do desejo, governar pela sabedoria significa reconhecer os nossos desejos e satisfazê-los de forma adequada, contribuindo para o bem da nossa alma como um todo. Então, por exemplo, se eu tenho um desejo de chocolate, eu não vou me entregar a esse desejo compulsivamente, eu vou satisfazê-lo de forma adequada, por exemplo, no final de semana. E caso eu veja que esse desejo não está mais alinhado ao meu projeto de vida, eu vou buscar compreendê-lo para refiná-lo e transcendê-lo. Por outro lado, governar esse desejo pela força implica em reprimir o desejo, ou seja, interagir com o desejo da mesma forma que um tirano interage com aqueles que ele oprime. O problema disso é que eventualmente uma rebelião pode acontecer. E esse desejo de comer chocolate, por exemplo, pode voltar muito mais forte, me levando até mesmo ao vício de comer chocolate. Como diriam alguns psicanalistas, o recalcado de uma forma ou de outra, ele sempre retorna. Portanto, em geral, governar os nossos desejos unicamente pela força não funciona. Já governar os desejos unicamente pelo prazer implica em abrir mão do governo de si, ou seja, em se tornar escravo dos próprios desejos, que é o que acontece, por exemplo, nos vícios. Você pega o vício de beber álcool, esse vício se transforma no eixo, no sol, naquilo que orienta todas as ações da pessoa em muitos casos. Como disse o filósofo Kant, você só é livre quando você não faz o que quer, pois se você só faz aquilo que você quer, isto é, aquilo que você deseja, significa que você não é livre, mas escravo dos próprios desejos. Então, essa forma de governo de si, fundamentada unicamente no prazer, também não funciona. Bom, essas 3 formas de governo se assemelham, e olha que interessante, respectivamente à monarquia exercida por um rei sábio e bom, a tirania, que é o governo pela força, e a oclocracia, que seria, de acordo com Aristóteles, que foi discípulo de Platão, a forma degenerada da democracia, que é um governo da turba, é um governo exercido pela irracionalidade das multidões, no nosso caso, pelo caos dos nossos desejos. Então essas são 3 formas de governar a si mesmo, e não é preciso muita reflexão para concluir qual delas é a melhor. Para Platão, o homem melhor, mais justo e mais feliz é aquele que governa a si mesmo
como um rei ou como uma rainha. Então, a monarquia exercida por um bom rei seria a melhor forma de governo exterior e interior, de acordo com Platão. Quando se fala em monarquia e rei, logicamente se fala também em hierarquia. E falar sobre hierarquia hoje em dia meio que pega mal, porque tem muita gente traumatizada com hierarquias opressoras e ruins que de fato existiram na história humana e ainda existem hoje em algumas localidades. Todavia, isso não implica em dizer que não existem hierarquias benéficas, e quando o assunto é autoconhecimento e governo de si, é imprescindível o conceito de hierarquia. É isso que Platão nos mostra e é isso que nós vamos abordar em seguida. Para Platão, a alma do ser humano possui 3 partes ou 3 aspectos. O aspecto racional é simbolizado pela cabeça, e é esse aspecto que nos move a buscar o conhecimento e a verdade. O aspecto irascível é simbolizado pela parte superior do tronco. É esse aspecto que nos leva a defender a nossa honra, por exemplo, quando alguém tenta nos ameaçar, nos diminuir ou até mesmo nos menosprezar em certo sentido. O aspecto irascível também busca a vitória, o prestígio e a respeitabilidade. E finalmente nós temos o aspecto apetitivo, que é simbolizado pelo baixo ventre, e está ligado sobretudo aos prazeres da carne, que envolvem comida, bebida, sexo e todo tipo de conforto. Quando na organização hierárquica da alma, o aspecto racional assume a posição de destaque, ele governa de forma holística, isto é, visando o bem de todas as partes. Nesse sentido, o irascível, quando está submetido ao racional, se manifesta na forma de coragem e defesa da honra. E quando o aspecto apetitivo está submetido aos outros dois, ele se manifesta na temperança e no controle dos impulsos. Todavia, quando essa hierarquia é rompida e o aspecto irascível assume o lugar do racional e passa a querer controlar a alma como um todo, o que acontece? Ele busca seus próprios interesses em detrimento dos outros. Então a coragem degenera em covardia e truculência, e isso pode culminar, por exemplo, na tirania. Por outro lado, quando é o aspecto apetitivo que se coloca no trono da razão e não se submete aos outros dois aspectos, a temperança degenera em intemperança e o controle dos impulsos em descontrole. Isso tudo pode culminar na oclocracia e também na anarquia. Então essas duas maneiras de romper nessa hierarquia acabam prejudicando o nosso reino interior. Então, trazendo para a prática agora um exemplo concreto, uma pessoa de temperamento irascível, caso não se deixe se guiar pela razão, pode, por exemplo, mediante uma provocação à sua honra no trânsito, que é muito comum, acabar se envolvendo numa briga e se dar muito mal. Ou uma pessoa na qual o aspecto apetitivo predomina, caso ela não se submeta ao aspecto racional, não coloque a razão para nortear a sua existência, pode acabar incorrendo em um processo de autodestruição por meio do vício. Pode ser o vício em álcool, drogas, ou até mesmo o vício em apostas, que é um vício crescente na realidade brasileira contemporânea. Então, para vocês verem que esses aspectos que o Platão traz no livro A República não são meramente teóricos, mas são coisas que a gente pode perceber mediante a contemplação de si, a autorreflexão, na nossa alma, atuando meio que o tempo inteiro. Platão simboliza esses 3 aspectos da alma humana de forma emblemática. O racional é simbolizado pelo ser humano, então aqui nós temos a sabedoria e o discernimento. O irascível pelo leão, e o leão é famoso por sua combatividade, valentia e orgulho. E o aspecto apetitivo é simbolizado pela besta, que simboliza ali os nossos vários apetites, desejos e impulsos. Então, mais uma vez, para Platão, é o ser humano, é a alma racional que deve governar. Imagina o leão governando a nossa alma. A gente pode até ficar mais valente, mas essa valentia pode nos destruir, que é o que acontece com muitas pessoas em brigas de trânsito ou em brigas de balada. Por outro lado, se a besta governa, o que acontece é o que nós falamos anteriormente, a pessoa pode entrar num caminho de autodestruição por meio dos vícios. Agora, como que a alma racional deve governar as outras partes, as outras almas? Evidentemente, não é pela força, não é pela coação, não é pelo medo, mas Platão é enfático nisso. É pelo diálogo, é pela persuasão. Então a alma racional tem que aprender a dialogar com a alma irascível e com o apetitivo.
não tem outra saída. Então isso é autoconhecimento no mais alto grau. É a gente desenvolver uma prática de diálogo interior que nos permita ser capazes, número 1, de identificar os nossos pensamentos, sentimentos e desejos, e número 2, lidar com eles da melhor maneira possível, para que a gente possa conquistar os nossos objetivos e ter uma vida justa, equilibrada e satisfatória. Agora, trazendo tudo o que foi discutido no vídeo para a prática, vamos retomar o exemplo que foi citado anteriormente. Então, eu estava lá num estado de conflito mental com 2 desejos. Um desejo de ir treinar, a gente poderia dizer que esse desejo ele é racional, pois ele visava, naquele contexto, o bem da totalidade da minha alma, ia fazer bem para o meu corpo também e para a minha mente. Além dele, outro desejo também estava presente. O desejo apetitivo de ficar em casa, no conforto, nas redes sociais. Então a questão é como que eu resolvo esse embate mental? Como que eu soluciono esse conflito? E a gente faz isso da seguinte maneira: dialogar, negociar, persuadir. Então a alma racional ela precisa dialogar com a alma apetitiva. Então, por exemplo, eu poderia dizer para mim mesmo naquele momento que treinar iria liberar uma série de substâncias, neurotransmissores, endorfinas na minha corrente sanguínea, e isso iria me fazer se sentir muito melhor. Além disso, eu poderia dizer para mim mesmo que eu poderia descansar depois do treino, e esse descanso seria muito mais recompensador, pois eu teria a sensação de dever cumprido. Por outro lado, se eu seguisse a direção da alma apetitiva, daquele apetite de conforto, eu poderia até ter uma satisfação imediata, uma gratificação naquele momento. Todavia, provavelmente eu iria me arrepender depois. Eu iria dizer para mim mesmo, poxa, ao invés de treinar, eu fiquei aqui sem fazer nada. Então, mediante essas várias considerações, a minha alma racional pode convencer, pode persuadir a alma apetitiva de tal forma que a minha ação esteja alinhada com os meus objetivos, com aqueles objetivos que beneficiem a minha alma como um todo. Então é dessa maneira que a gente governa a si mesmo. É desse jeito que a gente consegue controlar certos impulsos que acontecem na nossa alma. Enfim, essa mesma estrutura aqui pode ser utilizada para gerenciar conflitos entre pensamentos e sentimentos, porque o nosso foco nesse vídeo foi um conflito entre desejos, certo? Mas a gente pode usar para lidar com outros elementos, outros aspectos da nossa mente, outros habitantes do nosso reino interior. Bom, por hoje é isso. O que eu apresentei aqui foi uma visão bem simplificada da perspectiva platônica. Caso você tenha mais interesse sobre o assunto, sugiro que consulte a obra A República de Platão. Tá certo? Obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e queira acompanhar um conteúdo que articule psicologia, filosofia e espiritualidade. Certo? Até mais!